Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruna e aqui no meu canal eu falo sobre estilo de vida cristã, sobre temas bíblicos, sobre assuntos abordando a palavra de Deus. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o like. É muito importante você marcar como gostei nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse meu vídeo é vantajoso, então ele irá recomendar para outros usuários aqui dentro da plataforma. E o tema do vídeo de hoje é as 5 solas. As 5 solas tratam-se de 5 princípios defendidos que envolvem a fé protestante. Ou seja, sola gratia, que indica somente a graça, sola fide, que indica somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola Scriptura, somente a Escritura, e soli Deo gloria, que significa glória somente a Deus. Eu estarei abordando sobre sola gratia, somente a graça. Somente através da graça do Senhor Jesus é que temos a salvação, uma salvação de nós mesmos. Ou seja, não é por obras, não é pelo que eu faço, não é por quem eu sou. Porque eu e você somos extremamente pecadores. Porque eu e você, nós somos extremamente dependentes do que Cristo fez por nós. A graça é um favor imerecido. Jesus Cristo, ele não devia nada pra gente. E mesmo assim, ele morreu pelos nossos pecados. Ou seja, desde a criação do mundo, assim que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos juntos, todos nós dissemos não para uma vida santa, para uma vida de santidade, de obediência a Deus. Então ficamos eternamente com uma dívida com o Senhor. Até que Deus, ele se fez carne, viveu aqui na terra em formato humano, sendo Jesus Cristo, sendo o seu Filho amado, morrendo por nós e deixando hoje o Espírito Santo aqui, convivendo dentro da gente. Aí que entra a história da Trindade, o Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, os três seres em um único ser. Uma vez eu ouvi uma frase na internet que muitos de nós, um assunto na internet que muitos de nós imaginamos chegar no céu e falar com Adão: nossa, como você pecou, como você fez isso, tendo ali Deus conversando diretamente com você no jardim. E possivelmente Adão, ele poderá nos perguntar: e como você fez isso e isso, tendo Deus, o Espírito Santo, habitando entre vós? Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, foi para o Pai, e agora temos o Espírito Santo de Deus aqui na terra, aqui convivendo conosco, aqui estando presente em nossas vidas. E por falar na graça de Deus, na graça que somos salvos, eu não posso deixar de citar Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é um dom dado por Deus. Ou seja, o ato de sermos salvos não vem de nós. O ato de crermos em Cristo, de sermos crentes, de buscarmos sermos fiéis ao Senhor, não vem do nosso coração. Vem da graça de Deus, vem por misericórdia dele. Ao decorrer da Bíblia está escrito que nós não escolhemos a Deus, ele nos escolheu. E essa é a maior demonstração de amor que alguém poderia dar. Essa é a maior prova do amor de Deus que podemos receber. Um favor totalmente imerecido, recebemos uma salvação que não merecemos. Algo que nem eu e nem você pode fazer, que é ser salvo por mérito próprio. Mas isso quer dizer que por eu ser salva pelo sacrifício de Jesus, eu posso viver de qualquer maneira? Não. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vai estar acompanhada de obras. Então, eu sendo salva, eu tenho ali as minhas crenças, as minhas atitudes baseadas na palavra de Deus. E mesmo que alguém possa ter vivido uma vida longe de Cristo, distante da palavra do Senhor, de uma maneira que não foi convicta ao Evangelho, de uma maneira que foi contrária a tudo que a Bíblia diz, a graça de Deus pode salvar ainda no último minuto de vida. Veja a história do ladrão da cruz. Ele se converteu nos últimos minutos da vida dele.
E Jesus, ele virou para ele e disse: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas se ele se arrependeu, o ato de arrependimento, nem que seja antes da morte, é algo que está acompanhado da salvação, é o arrependimento. Observe então a situação de Davi. Davi, ele é alguém que pecou, ele é alguém que adulterou. Porque ser salvo não quer dizer ser perfeito. Significa que você é um imperfeito que foi alcançado pelo perdão de Deus. Por quê? Porque se arrependeu. Agora sobre solos Cristo, somente Cristo. O que me faz lembrar de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E a sola solos Christus, ela indica que é somente por Cristo que veio essa graça atrás de nós. Como eu disse anteriormente, não é por obras que somos salvos, mas as obras, elas estão acompanhadas da graça, ou seja, uma coisa se casa com a outra. A pessoa que é alcançada pela graça, ela vai ter obras. Não são as obras que vão vir primeiro. É a graça que vai vir primeiro. Não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Primeiramente, a graça de Deus, que vai estar acompanhada de obras. Mas nunca, jamais, as obras que trarão a graça, mas sim a graça que trarão obras para a sua vida. Obras de arrependimento, de conduta cristã. Jesus Cristo, alguém cheio de princípios. A própria palavra viva, que morreu por nós. Eu posso amar tanto alguém, mas eu não posso morrer no lugar dela pelos pecados dela. Porque eu também tenho os meus pecados. Agora, Jesus Cristo, ele nunca pecou. Então, ele é o único que seguiu a palavra totalmente, fielmente, que teve então essa capacidade, essa conduta para morrer pelos pecados de todos, não somente aqueles daquela época, aqueles que estavam ao redor dele, mas de toda a geração. Sola fide, somente a fé. Fé é uma palavra muito popular, utilizada por muitas religiões, por muitas crenças. Mas existe uma fé que ela deve ser priorizada, que é a fé na palavra de Deus, que é a fé no Deus dos deuses, que não é ídolo, que não é homem para mentir, que não é filho do homem para mudar. É a fé certa. Não é uma fé em uma imagem, em uma estátua. É uma fé concreta em um ser existente. Existe um fato muito legal sobre a fé cristã, que ao orarmos, ao nos comunicarmos com o nosso Deus, geralmente fechamos os nossos olhos, né? Isso é um costume muito utilizado pelos cristãos. Sabe por quê? Porque o cristão, o protestante, aliás, ele não tem uma imagem para olhar enquanto ele fala com seu Deus. Então, o ato de fechar os olhos é um momento de concentração em que você se comunica com o seu Deus, já que você não tem exatamente uma imagem para você olhar enquanto você fala com ele, já que você não tem algo idealizado para você ver enquanto você se comunica com ele. É muita falta de educação, enquanto você fala com a pessoa, você está como? Com os olhos fechados, né? É até meio ignorante dessa parte, falar com a pessoa de olhos fechados. Por quê? Porque a pessoa está diante de você. Você pode ver essa pessoa. Mas e quando você se comunica com o seu Deus? Você não tem uma imagem para onde olhar, mas você tem fé que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares. Você não o vê, você o sente. Você tem a convicção que Ele está presente, você tem fé que Ele está ali te ouvindo. Você pode fechar os olhos. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. A adoração é algo muito importante. Glorificar é algo muito importante. Talvez nós cristãos, você cristão evangélico como eu, talvez você diga, eu tenho em meu coração que eu não idolatro. Porém, muitas vezes nós temos a perspectiva que idolatria é apenas olhar para uma imagem, para uma pedra e considerar aquilo o seu Deus. Mas e os nossos próprios pecados, como é chamado hoje em dia na internet, os pecados de estimação, que nós não largamos, que nós não trocamos? O pecado da idolatria, ele pode ser cometido em qualquer coisa. Veja o exemplo de Raquel. Eu já citei Raquel aqui, se não me engano, em um podcast.
falando sobre oração, que Raquel uma vez ela disse para Jacó: dai-me filho, senão eu morro. A Bíblia diz que ter filhos é a herança do Senhor. Raquel ela já estava casada com Jacó. Entretanto, ela ainda não tinha filhos e ela realizou esse pedido, essa exigência, na verdade, dizendo para Jacó: dai-me filhos, senão morro. Ou seja, o ídolo dela no coração seriam filhos que ela poderia ter. Muitas vezes uma oração nossa não é respondida pelo motivo que estamos glorificando algo, glorificando o nosso pedido, preferindo o nosso pedido, ao invés de preferindo Deus. E qual é a quinta e última sola? Eu já falei de sola gratia, solus Christus, sola fide, soli deo gloria e agora sola escritura. Eu amo essa sola. Como todas as outras, ela tem um grau de importância muito grande na fé protestante, no meio evangélico. E o significado dela é lindo, somente a Escritura. Somente a Escritura. Porque através da Escritura você conhece a Deus, através da Escritura você conhece aquilo que você professa, você sabe ali, você tem um direcionamento do que fazer, de como viver. A Bíblia é o livro que eu acredito que mais deveria ser incentivado a ser lido, porque nele tem princípios maravilhosos, porque na Bíblia apresenta convicções que já foram até comprovadas pela ciência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deixe o seu gostei, isso é muito importante. Compartilha também no status do WhatsApp, nas redes sociais. E até o próximo vídeo.